Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rebeca Mendes e se você gosta de histórias curiosas e até bizarras, você está no lugar certo. Então já se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. E você também pode dar sugestões de vídeos aqui nos comentários e me seguir nas redes sociais que eu vou deixar em algum local aqui na tela. E vamos para a historinha de hoje. Em 31 de maio de 1995, uma mulher misteriosa, de estatura baixa, branca e de olhos claros e cabelo curto, deu entrada em um hotel de luxo na cidade de Oslo, na Noruega, juntamente com um homem que aparentava ser mais velho e também era mais alto que ela. Uma das coisas que já começa estranha nessa história é que ela não apresentou um documento de identidade, nada que identificasse ela realmente, com foto. Isso é estranho porque aquilo era um hotel de luxo, sempre se hospedavam pessoas muito importantes. Ela simplesmente preencheu um formulário onde colocou um nome de Jennifer Fogat ou Jennifer Fogat. Ela também disse que tinha 21 anos no documento e deu um endereço de uma vila localizada na Bélgica. Até então tudo bem, ela entrou no quarto 285, isso era 10h45 da noite. 3 dias após a entrada dela no hotel, os funcionários começaram a estranhar porque ela não havia descido para efetuar o pagamento. Então eles fizeram uma chamada pela televisão, que era assim que funcionava o sistema deles, pedindo que eles comparecessem ao caixa para efetuar o pagamento do quarto. E eles deram um ok por meio do controle, dizendo que já iam descer e tal. Mas eles não fizeram isso. Então a camareira subiu para fazer a arrumação do quarto. Ela percebeu na quinta-feira que eles não haviam dormido lá, é como se ninguém nunca tivesse usado aquele quarto. A cama estava totalmente arrumada e não havia nada em cima das mesas, tudo no seu lugar, como se ninguém tivesse usado o quarto. Nesse mesmo dia, a Jennifer solicitou à noite comida do serviço de quarto. Então eles entregaram comida, só que assim, eles nunca faziam muitos serviços para ela no quarto, porque ela sempre usava uma plaquinha de não perturbe. Então essa foi uma das únicas vezes que ela solicitou alguma coisa do hotel. Então na sexta-feira, por volta de 19h50 da noite, pelo fato deles não haverem descido para efetuar o pagamento do quarto, alguém mandou que um segurança subisse para verificar o que havia acontecido. O segurança subiu e bateu no quarto, mas no momento que ele bateu, ele ouviu um barulho como se fosse um tiro. Então ele ficou nervoso, ele percebeu que a porta estava trancada pelo lado de dentro, ele acabou correndo e se escondendo num local próximo ao quarto por alguns minutos. Ele não chegou a comunicar ninguém por via token, aquele aparelho que eles usam para se comunicar. Ele simplesmente desceu para chamar a polícia ou outros seguranças para ajudar ele. Nesse intervalo que ele desceu, durou mais ou menos 15 minutos, então nesse momento não se sabe se alguém saiu ou entrou no quarto. Depois outros seguranças subiram para tentar verificar o que havia acontecido e eles realmente perceberam que a porta estava trancada pelo lado de dentro. Todos eles possuíam um cartão para entrar. Eles perceberam que tinha uma mulher jogada na cama e ela tinha levado um tiro na cabeça, já estava morta. Então eles revistaram o quarto para ver se tinha mais alguém, o que havia acontecido, e não encontraram mais nada. De primeira, eles chegaram à conclusão de que ela mesma havia feito aquilo. Então eles não tentaram procurar ninguém nem nada, porque o quarto estava trancado pelo lado de dentro. Então eles acharam que ninguém havia saído de lá e ela mesma havia feito aquilo. Mas com o passar do tempo, foram se notando coisas muito estranhas que mostravam que não era ela que tinha feito. Então o caso começou a ser investigado como um homicídio. E alguma das coisas estranhas que foram surgindo nesse caso foi o seguinte. Em primeiro lugar, é que ninguém descobria a identidade da mulher. Ela não apresentou documentos quando entrou no hotel. Então ninguém sabia quem era ela de verdade, por não ter um documento. Ninguém sabia se aquele era realmente o nome dela, se aquela era a idade dela. Essa notícia então acabou saindo em vários jornais do local para verificar se alguém aparecia, algum familiar procurando por ela ou informando que era parente dela, mas absolutamente ninguém apareceu. Eles fizeram alguns testes digitais, mas também não conseguiram encontrar, não havia registro das digitais delas em local nenhum. Eles também entraram em contato com a Interpol, que é a Polícia Internacional, mas nem eles conseguiram saber, dizer quem ela era, por meio das digitais. Uma das coisas também que mais intrigou a polícia em relação ao acontecimento é que quando eles entraram no quarto, a mão dela estava segurando a arma de uma forma esquisita.
Ela estava segurando o gatilho da arma com esse dedo polegar em cima do peito e na mão dela não havia sangue. Então, eles acharam muito estranho porque aquela era uma arma muito potente. A arma teria ricocheteado, provavelmente teria caído da mão dela e também as mãos delas estariam sujas, mas nada disso tinha acontecido. A mão dela estava completamente limpa e a arma continuava bem bonitinha na mão dela lá, como se ninguém tivesse mexido. Outra coisa esquisita é que não verificaram as câmeras. O hotel tinha câmera na época, mas ninguém olhou, ninguém sabe o que foi que aconteceu com a câmera. Apesar de ser em 1995, já havia todo um sistema de segurança, mas ninguém sabe o que aconteceu com os registros dela entrando no quarto, dela saindo, quem foi que entrou com ela. O rapaz que estava com ela também, quando deu entrada, também sumiu. Ninguém sabe para onde ele foi. O que eles descobriram foi que na quinta-feira, um dia antes dela fazer isso, ou de isso acontecer com ela, por meio de outra pessoa, ela não havia dormido no quarto, ela havia passado mais de 20 horas fora. Então, muitas teorias começaram a surgir, e uma delas é que ela poderia ser uma prostituta de luxo, que havia, sei lá, aborrecido alguém poderoso que fez isso com ela, e pessoas tentaram encobrir, porque não tinha como não ter nenhum vestígio de ninguém lá. Depois, a perícia e especialistas verificaram que o local só havia digitais dela mesma e que as roupas dela, nenhuma tinha etiqueta, para não dizer que nenhuma tinha, apenas uma jaqueta tinha etiqueta, e aquela marca era uma marca alemã. Mas o restante das roupas tinham sido tiradas, todas as etiquetas, e ela também só possuía roupas de cima, não tinha calça nem nada, só tinha casacos no local. Então também surgiu a teoria de que ela poderia ser uma agente secreta, porque o serviço secreto costuma fazer essas coisas, tiram etiquetas da roupa para não serem identificados. E a outra teoria era de que ela era uma pessoa depressiva, de que ela estava ali naquele hotel de luxo simplesmente se preparando para isso que ela ia fazer. Ela não falava com muita gente, ela era calada e discreta. Algumas pessoas acreditam que ela poderia estar ali só se preparando. Mas a questão é que o corpo dela foi enterrado após um ano, né, do acontecimento. A polícia estava esperando que os familiares entrassem em contato, fosse procurar por ela, mas ninguém apareceu. Então, um jornalista chamado Louis Christian acabou se interessando pelo caso dela. Ele achou muito triste ela ter que ser enterrada sem um nome de verdade, sem as pessoas saberem quem ela era. Então ele procurou por informações a respeito dela, mas ele não achou nada que os policiais já tivessem encontrado. Então ele decidiu fazer uma viagem para a Bélgica e procurar o endereço do qual ela tinha preenchido no formulário. Eles levaram fotos dela e informações e perguntaram por toda a vizinhança, informações se já haviam visto ela em algum lugar, se conheciam familiares, mas absolutamente ninguém conhecia ela. Vendo que com essa atitude ele não ia conseguir, após muitos anos, no ano de 2016, o corpo dela foi exumado para ver se eles conseguiam tirar algumas informações da genética dela e acabaram descobrindo que sim, ela poderia ser uma mulher alemã, mas também isso foi a única coisa que descobriram, com exceção também da idade, que por meio do C14, nos dentes dela, conseguiram descobrir que ela tinha entre 24 e 30 anos, mas mais para 24, e não 21. Assim, não conseguiram descobrir nada, só fizeram um retrato falado dela, descobriram que ela tinha 24 anos e que ela poderia ser da Alemanha, mas não conseguiram encontrar nenhum familiar, ninguém sabe exatamente aonde era o endereço dela, e ninguém sabe absolutamente por que ela morreu e nem como exatamente. Algumas evidências do local provam que provavelmente foi uma outra pessoa, mas também não se sabe como que a pessoa saiu do local, quem fez isso e por que faria isso. Então, esse foi um caso que eu achei muito, assim, muito esquisito, não tem resposta, já faz muito tempo, e ninguém nunca descobriu quem é essa moça. Fizeram um documentário na Netflix, Mistério Sem Solução, e tem um episódio que foi feito a respeito desse assunto. Tem muitos especialistas que falam a respeito do caso, de como aconteceu, e são as mesmas teorias apresentadas, mas assim, não existe resposta. Eu achei um caso bem, bem bizarro mesmo. Então, assim, eu acredito que ela não era do serviço secreto pela idade, ela era muito nova. Eu também acredito que não foi ela que fez isso, pelas evidências que eu vi e tudo mais no documentário. E também eu fiquei com a leve impressão de que alguém do hotel estaria envolvido, porque ela entrou no local sem identidade, e isso era uma coisa que era inaceitável, não poderia acontecer se ela não conhecesse alguém de lá. Eu não sei como essas câmeras não pegaram nada nela entrando no quarto ou saindo,
ou quem entrou lá com ela. Como existia câmeras no hotel e eles não sabiam quem estava dentro do quarto com ela, quem havia saído, não tem explicação para onde as gravações das câmeras foram parar. Também o segurança que subiu lá antes disso acontecer passou uma informação, mas ninguém sabe realmente o que aconteceu nesse intervalo entre ele ir lá e ele descer. Então, assim, eu acredito que alguém do hotel poderia estar envolvido por muitas provas que foram, sei lá, omitidas. E é isso, é um caso bem bizarro mesmo, bem estranho. E você também pode deixar o seu comentário aqui e dizer qual teoria você adota mais, o que você acha que pode ter acontecido, porque realmente é um caso muito bizarro.